Recentemente, a mídia tem falado de aumento de 1,1 graus Celsius, 1,2, não sei o que tal, e tem falado que isso é culpa dos seres humanos. Bom, as atividades tal. Claro que nós temos, sim, alguma coisa a ver com isso, mas será que isso aí é algo extremamente necessário? Será que isso aí é extremamente colocado lá para alterar o planeta, alterar as condições do planeta, alterar a sua temperatura? Então, isso que nesse vídeo eu vou mostrar. Então, vem comigo, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Thiago Maia, físico, astrofísico, embaixador no Brasil da Declaração Climática Mundial, especialista em fenômenos naturais. Meus caros amigos, está aqui o artigo, né, onde fala que, bom, 1,1 graus Celsius, né, de aumento, isso é por século, né, é usual, né, ou seja, o aumento de 1,1 graus Celsius, né, por século é natural, tal. Então, vamos ver isso daí, porque eu fiz aqui um mapinha para a gente seguir. Então, está aqui um aumento de 1,1 graus Celsius em um século. É realmente incomum? Uma análise profunda das eras interglaciais, tá? Através dos dados originais dos núcleos de gelo da época Vostok. Isso aqui é uma base russa lá na Antártica, tá? Que foi perfurado e tirou. E esse aqui tá, baseado no estudo, né, de Liz Hesdon, Science of Climate Change, aqui ó, 6/1 de 2026, que é esse artigo. Então, é um artigo recente, tá, foi postado agora. E aí, vamos ver o que, que ele fala, né? O que, que fala isso tudo aí para depois tirar as conclusões. Bom, a narrativa da emergência, né, fala que o alerta atual baseia-se no aumento de 1,1 graus Celsius da temperatura média global, só que, no entanto, essa é uma métrica assim, um pouco amálgama, estatística, né, e complexa, difícil de comparar com o passado distante. É realmente muito difícil. Então, como se testar essa urgência, né, o teste puro, né? Como testar essa urgência de forma objetiva? Usando um registro contínuo, não processado e proveniente de um ciclo local geográfico ao longo de centenas de anos, né, e milhares de anos. Centenas de milhares de anos, né? Ou seja, lá, o gelinho da Antártica. Porque a gente consegue ler o passado no gelo. Porque a fonte nós temos aqui, ó, o gelo de 2 km de profundidade, lá da época Vostok, tá? Que armazenou o que? Armazenou isótopos capturados em gelo, em ar dentro do gelo. Então, o gelo se formou com aquele isótopo do ar e, vamos dizer assim, guardou como é que estava as opções do ar naquela época. E a escala, tá, é um registro de temperatura, tá, onde que amostrado século a século, cobrindo interruptamente os últimos 800 mil anos. Então nós estamos falando de 800 mil anos de mudanças nas temperaturas, mudanças tal. E vamos ver o que, que ele achou. Bom, o panorama macro, ou seja, 800 mil anos de ciclo externos. Aqui nós temos o Vostok, né? Temperatura e o CO2 data, né? Então nós temos aqui, ó, aqui é onde nós estamos, tá? Nós temos aqui essa linha aqui azulzinha fraquinha é o CO2, tá? E tava, aqui tava bem lá embaixo, depois sobe um pouquinho. Só que nós podemos ver que a temperatura sobe primeiro, o CO2 responde. Primeira coisa. E nós vemos o quê? Que a partir desse ciclo aqui, ó, de 400 mil anos, 400 mil anos, depois de 300 mil anos, até mesmo 200 mil anos, aqui, ó, esse daqui então de 130 mil anos, tá? E o de agora, nós temos que aqui, ó, o último interglacial, quase 4 graus Celsius a mais quente do que hoje em dia, sem qualquer influência humana. Tá? Sem qualquer influência humana. Então esse aqui é um dado tirado lá do gelo. E onde estamos? Nós estamos, tá? Estamos aqui, a era glacial atual, e começamos a produzir a nossa história a partir daqui, há 20 mil anos, e logo depois voltamos e começamos a
fazer a nossa, né, vamos dizer assim, a nossa meleca no planeta. Agora, durante a maior parte desse período, 800 milhões de anos, a Terra foi significativamente mais fria do que hoje. Perfeito. Porque aqui, ó, aqui, tá? Só que picos agudos e naturais de aquecimento. Nós temos aqui, 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 aqui e aqui. Beleza? Então vamos lá. A escala natural dos últimos 20 mil anos. Então, tá aqui, ó, os últimos 20 mil anos eles estão aqui, mais ou menos por aqui. Tá? Aqui é. Tá? Então, aqui nós temos 150 mil, aqui 20 mil. Então nós estamos mais aqui. Tá? Então, desde o fim da última era glacial, há 20 mil anos, tá? As temperaturas já subiram cerca de 12 graus Celsius. Tá? 12 graus Celsius. E o aumento médio histórico nessa fase específica é de 0,06 graus Celsius por século. Tá? Então, nós tivemos esse aumentozinho aqui, tá? Anteriormente. E a ascensão do interglacial. Por quê? Nós estávamos aqui, ó, no último período glacial e a temperatura desceu, 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 chegou ao mínimo e depois começou a subir rapidamente. Então vamos ver. Teste onde se encaixa o aumento de 1,1 graus Celsius. Se analisarmos as flutuações de temperatura século a século nos últimos 20 mil anos, vemos uma distribuição estatisticamente normal. Uma distribuição estatisticamente normal. A linha vermelha pontilhada mostra exatamente onde o salto de 1,1 graus Celsius cai nessa curva histórica. Aqui, ó. Tá? Então, essa linha aqui. Essa linha, ele cai nessa história aqui e simplesmente é normal. Tá? Nós tivemos temperaturas muito acima antes e agora normal. Tá? Esse 1,1 graus Celsius é dito como normal. Por quê? Porque ainda não sabemos, porque a marca de 1,1 graus Celsius faz parte da variação normal das temperaturas, onde que 16% de todos os séculos da última era glacial registraram um aumento de pelo menos 1,1 graus Celsius. Ou seja, 16% registraram 1,1 graus Celsius de aumento. Outros foram mais ou foram menos. Tá? Então, nenhum desses aumentos anteriores teve componentes antropogênicos, ou seja, nenhum deles teve aumento relacionado aos humanos. O aumento atual é estatisticamente não é atípico. Tudo que está acontecendo agora não é atípico. Ah, mas nós ajudamos a botar CO2 no planeta. Sim, nós ajudamos a botar CO2 no planeta. Só que esse CO2 não faz grande coisa. Tá aí a prova do estudo. Então, o paradoxo do passado distante. Curiosamente, um salto de 1,1 graus Celsius teria sido altamente incomum se tivesse ocorrido há mais de 200 mil anos. Ou seja, por essas razões naturais desconhecidas, a temperatura no nosso planeta tornou-se muito mais volátil século a século nos últimos 200 milênios. Pois é, meus caros amigos, nós tivemos essa temperatura muito mais volátil, ou seja, muito mais variáveis, hora mais quente, hora mais frio, hora mais quente, mais frio, uma variação bastante esdrúxula. E hoje em dia estamos aí, estamos normal, está tudo ok. E ela seria uma coisa muito mais assustadora se fosse há 200 mil anos esse 1,1 graus Celsius. E não teve. Não teve. E as conclusões sobre a urgência, né, do 1,1 graus Celsius? Que o pessoal fala que isso aí é o fim do mundo. A variação comum, o aumento de 1,1 graus Celsius em um século, não é novidade. Não é novidade, eles podem continuar falando o que quiserem. O século, ou seja, ele ocorreu em cerca de 16% dos séculos.
do nosso interglacial atual, todos, né, por causas naturais. Todos por causas naturais. Isso aí é a conclusão do estudo. O passado mais quente, né? A era atual não é especial. O pico integral a 130 mil anos foi pelo menos 3 a 4 graus mais quente do que o presente momento. Foi pelo menos 3 a 4 graus mais quente do que o nosso presente momento. E o problema da atribuição? Tentar dividir o aquecimento atual entre fatores humanos versus fatores naturais é questionável, quando o próprio aumento de 1,1 graus Celsius sequer é estatisticamente incomum no registro histórico puro. Pois é o que eu já venho falando aqui há algum tempo. E se a gente tentar medir, tentar construir sabe, aquele equipamento pica das galáxias, e tentar medir quanto que o CO2 emite para poder trazer de volta o aquecimento, você não consegue medir. Você não consegue medir. Tá? Por quê? Porque esse tamanho, essa quantidade de calor que ele traz de volta é muito pouco. E aí, tá? Se ele absorve o que a superfície emite, ele emite uma escala menor do que a superfície, em 99% das vezes aproximadamente. Por quê? Porque ele vai emitir sempre gastando energia. Então ele vai ganhar, ele vai receber, ele vai ganhar energia cinética, né, na trabalhinho dele lá, e vai emitir a radiação. Essa radiação é menor do que a que entrou. Isso 90% das vezes. Tá? Existe um caso na física quântica que ela pode ser maior, só que não é assim que funciona. Isso aí é aqueles casos raros. Então quer dizer que ele absorve 90% das vezes, emite com menos energia. Vamos dizer assim, tá? Dando essa porcentagem. Beleza? Então é isso aí, galera. Bom, essa porcentagem, perdão, essa temperatura de 1,1, ela é considerada normal estatisticamente falando. Tá? Ela é considerada normal. E isso daí não fui eu que disse, foi pesquisa lançada em 2026, agora publicada, ou seja, passou pelos testes dos pares e tal. Isso aí tá publicado, tá aí para discussão. Beleza? Então, esse apanhado aí concorda comigo, aí eu concordo com eles, por isso que eu trouxe para vocês aqui. Beleza? Então é isso aí. Gostou? Larga o dedo no like, compartilha esse vídeo. Aqui, ó, a partir de R$3 você pode mandar perguntinha que a resposta vai estar lá no outro canal. Beleza? Então é isso aí. Valeu, se inscreve aí, forte abraço e até a próxima.